Olá, essa é a aula de íons e eu sou a professora Daniele Martins, professora de Química. Íons é o estado energético de um átomo. Os átomos apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétrons, formando novos sistemas eletricamente carregados, denominados íons. Ao ganhar ou perder elétrons, os átomos originam dois tipos de íon, íon positivo e íon negativo, que vamos ver logo mais. Íons cátions e ânions. Os cátions, chamados também de íons positivos, formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente positivo. Os ânions, chamados também de íons negativos, formam-se quando um átomo ganha um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo. Vejamos o exemplo do sódio. O sódio, observem que ali ele tem a quantidade de 11 elétrons, que são as bolinhas vermelhas que estão em volta da sigla Na. Ele perde um elétron, ficando então com 10 bolinhas vermelhas. Agora vamos observar o cloro. O cloro tinha 17 bolinhas e ele ganha uma bolinha, que nesse caso são os elétrons que eu estou falando, que estou chamando de bolinhas. E o cloro passa a ter então 18 bolinhas, que seriam as 18 energias negativas, porque os ânions são negativos e os cátions são positivos. Cátions. Cátions é quando o átomo ele perde elétrons e torna-se positivo. Por que positivo? A grande maioria dos alunos pergunta por que positivo uma vez que ele perde elétrons. Vamos entender então, primeiramente observando do lado esquerdo da tela o exemplo do Mg. O Mg ele possui prótons igual a 12, consequentemente, 12 também o número de elétrons. Essas cargas se anulam, porque nós temos 12 cargas positivas e 12 cargas negativas. A representação do Mg é somente Mg. Agora vamos ver do lado direito, o exemplo do Mg2+. Ele apresenta também prótons igual a 12, porque a carga de prótons não se altera. Mas a quantidade de elétrons, quando ele tem esse 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, a carga de elétrons do Mg2+, não é mais 12, e sim 10 elétrons. Totalizando, então, uma carga elétrica de 12 menos 10, nós temos 2. Esses 2 são cargas positivas. Isso quer dizer, então, que a representação do Mg2+, ele se refere, esse 2+, à seguinte situação, em que a carga positiva ela é maior do que a negativa. Então, essa carga positiva sendo maior, a representação, então, vai ser positivo. A espécie química de Mg2+, é denominada um cátion bivalente ou íon bivalente positivo. Esse bi vem da quantidade de elétrons que ele está ali perdendo. A formação do íons ânions se dá no momento em que o átomo ele recebe elétrons, tornando-se, então, negativo. Por que negativo? Vamos ver o exemplo do lado direito. O flúor, que não tem nenhum tipo de sinal, apresenta um número de prótons igual a 9, consequentemente, suas cargas positivas são 9 também. Elétrons igual a 9, suas cargas negativas também são igual a 9. Totalizando, então, uma carga elétrica total de 0. Se anularam. Representação, flúor simples. Mas do outro lado, nós temos o flúor menos. O número de prótons de flúor é igual a 9, porque lembrando que os prótons são cargas positivas. Mas a quantidade de elétrons já não é 9, porque quando aparece aquele sinal negativo, está indicando que aumentou a sua carga de elétrons, que são as cargas negativas. Então, de 9, ele foi para 10. Vamos agora ver a diferença de cargas. Agora eu tenho 10 menos 9 e esse 10 é negativo, totalizando então uma carga de menos 1. O que isso quer dizer?
que a quantidade de cargas negativas são maiores do que a positiva. Portanto, a representação será flúor menos. A espécie química flúor menos é denominada ânion monovalente ou íon monovalente negativo. Esse mono vem da quantidade 1. Assim como o que nós vimos anteriormente, falava-se de bi, que era a quantidade 2. Os casos citados são exemplos de íons simples formado por apenas um elemento. Outros exemplos estão aqui para vocês verem. Tem o potássio, assim como tem o flúor. Também tem o carbono, que é 4-. Entretanto, quando os íons são formados por grupos de átomos de elementos químicos que ganham ou perdem elétrons, chamamos então de íons compostos. Exemplos de íons cátions. Ali nós temos o amônio e também o H3O+, que vamos conhecer mais para frente. Exemplos de ânions compostos. Ali nós temos o SO4 2-, o P2O7 4-, e assim por diante. Finalizamos a nossa aula, parte 2. Muito obrigada.